Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Piloto, seu ponto de encontro sobre o mundo dos negócios e da cultura automotiva. O tema da nossa entrevista hoje é a jornada profissional, do estágio até a diretoria automotiva. Você já se imaginou percorrendo todo esse caminho, tendo toda essa trajetória? Então, nosso convidado de hoje, Luiz Fernando Pilen, vai vir aqui um pouquinho contar toda a sua trajetória, toda a carreira dele, como chegou na diretoria automotiva. Seja muito bem-vindo, senhor Luiz Fernando. Obrigado, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando toda essa experiência, né? Só alguns anos aí no mercado, né? Mas eu acho que é legal esse compartilhamento mesmo, essa troca, né? Eu comecei como estagiário na Fiat Automóveis em 97, então lá se vão quase 30 anos aí, né, de experiência no mercado. Pouco tempo. Comecei na montadora, na verdade foi meu segundo emprego. Meu primeiro emprego foi na Caixa Federal. Meu pai era bancário. Era da Caixa Econômica Federal e eu tinha um sonho de ser igual ao meu pai, né? Muitas pessoas, muitos de nós são assim, né? Sim. Seu pai é pintor, você quer ser pintor, se quer marceneiro, quer ser marceneiro, né? E bancário, queria ser bancário. Tive essa experiência, mas não foi muito legal. Não gostei muito, né? Acabou o meu estágio, e como tinha que ser concurso público, né? Não era uma contratação na época, eu até hoje é assim. Eu decidi fazer um estágio em outro lugar. Fui convidado por um colega de faculdade para fazer estágio na Fiat Automóveis. Me fascinou na época por ser uma montadora, né? E eu gostava de carro. Nunca fui de corrida, assim, nunca fui muito fã, mas eu gostava de automóveis, né? Então eu fui fazer esse estágio, me encantei, né? Acabou o estágio, fiquei frustrado na época. Acabei ficando, acho que uns 7, 8 meses fazendo uns freelance, mas na promessa de ser contratado novamente, né? Pela Fiat como funcionário, né? Eles tinham gostado do meu trabalho, mas não tinha vaga na ocasião. E eu tive que aguardar. E aí fiquei fazendo umas pesquisas de mercado com um colega de faculdade que tinha uma empresa que fazia para Dell, para Pepsi. E eu ficava o dia inteiro ligando, fazendo pesquisa de mercado, né? Enquanto não vinha a oportunidade na montadora. E eu aguardando aquilo, né? Ansioso, fiquei um tempo, acho que foi 6, 7 meses. Luiz, antes da gente dar seguimento à entrevista, só vou fazer um agradecimento especial aqui aos nossos patrocinadores, que é quem paga a conta, né? Que precisa dar o engajamento pro negócio, né? Então, mandar um abraço especial pro pessoal da Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual aqui de Canoas. Mandar também um abração especial pro pessoal da Abrazo, tá? A Abrazo é responsável por você deixar o seu veículo em dia com toda a linha de produtos químicos. Eles têm uma tecnologia também chamada Mobato, que vai desde o checklist até a entrega do veículo. E o Bruno vai largar um vídeo agora de apresentação para você conhecer um pouquinho mais sobre a empresa. Um abração a todo o pessoal da Abrazo aí que confia no Projeto Piloto e é uma honra sempre a gente poder estar expondo o logo de vocês aqui. Esse é o nosso espaço, Luiz Fernando, para a gente fazer o gancho de deixar o pessoal curioso. E agora a gente volta no ponto que você estava comentando lá, que você estava esperando a vaga lá na Fiat. Pode dar seguimento. Isso, e aí eu fiquei aguardando, que era uma coisa que eu tinha gostado muito de trabalhar, gostava de automóveis, né? Gostei muito do escritório regional, os colegas na época. Estava deslumbrado, menino novo, né? E surgiu a oportunidade e aí me contrataram para atendimento a clientes, né, da Fiat. E iniciei ali no atendimento, ouvindo reclamações de hack, né, problemas. Saía com dor de cabeça. Já começou bem, já começou saía com dor de cabeça no final da tarde, porque era o dia inteiro só reclamação, né? Naquela época, a central, o call center da montadora era regionalizado. Então tinha um call center do Regional Porto Alegre, né? Não era, hoje é centralizado, né? Eu lá em Betim, São Paulo, né? E naquela época não, era por regional. Então tinha 3 pessoas o dia inteiro atendendo ali, os clientes, atendendo ligações, resolvendo problemas, ligando para a concessionária, né? Mas ali foi uma escola para mim, né? Porque eu aprendi muito, né? Aprendi muito sobre garantia, sobre as regras, né? Sobre dar retorno para o cliente, né? Prazo de resposta. Tudo aquilo foi me formando, me moldando, né? Para ser um bom profissional. E eu fui gostando daquilo, né? Então, desde aquele momento, eu resolvi que eu não queria mais sair mais desse segmento. Uma coisa que me fascinou e até hoje eu não saí, né?
E ali eu fiquei um tempo, até 2002, 2003, e aí eu recebi uma oportunidade para ser consultor de vendas, né? Da montadora também. Então, o que eu fazia? Eu ajudava no faturamento, cuidar os estoques de veículos das concessionárias, né? E naquela época eram muitas concessionárias, não é que nem hoje, né? Hoje está reduzindo. Sim, sim. Então, naquela época, o meu setor tinha 35 concessionários. Né? 35 grupos diferentes, no caso? Não grupos, mas lojas, né? Que tinha que atender, né? Entendi. Mas tinha muitos grupos, né? Então, eu fazia aqui em Porto Alegre, fazia uma concessionária, fazia a fronteira toda, fazia uma parte de Santa Catarina. Eu ia te perguntar, só no estado do Rio Grande do Sul? Não, o regional era Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O regional entendi. Porto Alegre, né? O bom é que vivia na estrada, né? Vivia na estrada. Sabe que tinha época que eu... Não vou dizer que é época, hoje eu tô fazendo igual, né? Tinha época. Hoje eu tô fazendo igual. Eu saía de casa segunda-feira, porque às vezes não tinha o roteiro. Então nós íamos pro regional fazer a reunião de segunda-feira, aquela reunião com a fábrica, reunião povo, que chamava, né? Fazia aquela call. Aí dali saía a necessidade de viagem, né? Então eu já vinha com tênis para jogar futebol, roupa dentro do carro, o armário tudo todo lá dentro. E saía da reunião já direcionado. Ó, essa semana eu fico em Porto Alegre, beleza. Não, essa semana eu vou para Santa Catarina. Essa semana eu vou fazer a fronteira. Essa semana eu vou fazer a serra. Então tu já saía dali direcionado. Às vezes tu nem sabia para onde tu ia na semana, né? E já via com a malinha, montava. Uma surpresa, né? Fiquei ali por 10 anos na montadora, né? Saí em 2007. E foi uma decisão muito difícil na época, porque eu viajava muito, né? E eu tava sentindo falta de algumas necessidades na minha vida, como namorar, por exemplo, né? Porque eu não conseguia. Não conseguia, não tinha tempo. Fazer uma família. A segunda era jogar um futebol toda semana, ter um horário fixo, fazer um esporte, né? Uma academia, porque não tinha como. E aí eu tive um problema de saúde, de pressão na época, porque viajando, saindo, eu era solteiro, alimentação novo. Também, né? Aí às vezes saía para tomar um shopping, saía para dar uma volta, já dormia pouco, já pegava a estrada. E aquilo foi entrando num ciclo que eu tive que dar um basta na minha vida. Eu disse, opa, então vou dar uma segurada. Né? Então eu quero trabalhar num lugar mais fixo e ter um pouco de atividade, sabe? Uma rotina. Precisava ter uma rotina. E aí resolvi ir para a rede de concessionários. Né? E só que surgiu um desafio nisso, né? Surgiu um convite para mim ir para o Paraná e para ser gerente de vendas de um grupo no Paraná, que tinha Londrina, um grupo grande, o Grupo Marajó, Londrina e Apucarana. Né? E eu resolvi aceitar. Né? Não tinha filhos, estava naquela época ainda me aventurando. E esse grupo era Fiat, né? Era Fiat, isso, era Fiat. Existe até hoje, existe, né? Fiat Marajó, né? Existe, o grupo Sim, cresceu muito o grupo. Hoje eles têm Ram também, tem Jeep, né? Grupo muito forte do norte do Paraná, até tem concessionário em Bauru hoje também. Sabe que tu comentou um negócio, é bem importante falar, né? A maioria das concessionárias que eram só Fiat, a maioria ela já tá com Jeep e Ram junto, né? A Stellantis, ela conseguiu unificar isso, né? Os grupos cresceram muito, Cresceram demais. Esse grupo é um grupo muito forte. Eu fui para lá e foi a minha primeira experiência como gerente de vendas, né? Durei 8 meses. Não me adaptei muito, fora do estado, era uma cidade... Aí eu fiquei em Apucarana, não fiquei em Londrina, fui para Apucarana. Era uma loja que estava com uma dificuldade de participação de mercado, fui para lá, tinha que reverter. Consegui, nós estávamos em 5º lugar, conseguimos passar para 3º lugar, vinha vindo, até estava recuperando, mas eu não me adaptei muito, né? Então era uma coisa muito diferente, que eu sempre falo, tu tá no regional, tu tá mais no planejamento, né, na organização. Que é onde eu aprendi muito com estratégia, organização, plano de ação, mas tu tá lá na ponta, com o cliente executando, é muito diferente. E muitas pessoas que saem do regional e vão direto, né, para concessionária sofrem muito com isso no início. Porque uma coisa é tu dizer como é que se faz e outra coisa é tu lá e fazer. Exatamente. Né? A teoria e a prática é totalmente diferente. Né? Mas foi uma experiência fantástica. Conheci o mercado do Paraná, conheci outro lugar, né? E aí eu voltei para o Rio Grande do Sul. Aí fui trabalhar no Grupo Via Porto. Eles tinham um projeto de montar um F&I. Eles não tinham um departamento de F&I. Eu vim para cá para montar um F&I. Então eu fui para São Paulo, fui para Minas, fui para Curitiba, Florianópolis, e eu ia com um caderninho. Ia para as concessionárias, a gente já fez as visitas pré-agendadas, né, para um grupo de amigos. Eu ia lá e ficava o dia inteiro anotando como é que era o acessório, como é que era a garantia estendida, né, como é que eles faziam o financiamento, que sistema usava. E fiz isso aí em um mês. E aí trouxe para o diretor na época, sentamos e montamos o nosso departamento de F&I. Então eu fiquei trabalhando na Via Porto nesse F&I aí uns 7, 8 meses. E aí dali fui convidado para tocar as Honda Motos do grupo, né? Eu fiquei na Via Porto naquela época quase 5 anos. Aí fui gerente geral das Honda Motos. A Via Porto vinha crescendo muito na moto Honda.
né? É uma marca que tem uma participação de mercado muito alta, vende muito consórcio, vende muita peça, as oficinas, né, bombam muito. E eu fiquei ali, que foi uma experiência também bem diferente, porque eu nunca tinha trabalhado em motocicleta, né? E foi muito legal, foi uma experiência assim, porque o motociclista, né, ele é muito unido. Ele é muito unido, né? É tipo um caminhoneiro, né? Na verdade, é uma tribo, né? E tu tem que trabalhar muito relacionamento, né? Fazer passeio de moto, estar junto nos encontros de moto. Nisso que tu vai fomentando, prospectando teu relacionamento, teus clientes, e tu vai aumentando tua venda, né? E sem contar também, né, Fernando, que tem a questão das baixas cilindradas, o pessoal usar muito para trabalho, né? Muito. E aí tem aquele imediatismo, né, de largar... São segmentos. Mas tu sabe que eu montei na época um passeio que eu fazia, tá? Que era o mototurismo, Via Porto Mototurismo. A gente tinha uma marca, foi 18 edições que a gente teve. E o mais interessante é que nesses passeios a gente não segmentava assim, sabe? A gente sabia que era o pessoal de cilindrada maior que vinha, né? Só que vinha o pessoal, às vezes, lá com a fozinha, com a cidinha, queria participar. Nós não cortávamos, né? Sim, não descartava, né? Não. A gente teve passeio aí de botar 50 motocicletas, fazia Rio do Rastro, Maratá, Harmonia, tinha batedor. Mas o cara fazia a Serra do Rio do Rastro com uma 150, não sei se deve ser muito. Daí eles não iam muito, né? Mas a gente tinha passeios curtos aqui, Morro da Borrússia, Maratá, Harmonia, né? Pra tomar banho de cachoeira, passeios bate e volta, né? E o pessoal às vezes ia pegar uma Twister na época, né? Umas motinhas de 300 cilindradas e que legal, ia junto no passeio. E foi muito legal isso aí. A gente fez 18 edições, a gente teve. Aí a gente tinha também relacionamento com empresas de mídia, que era o Sobremotos na época, que era do Jaime Nazário e da Gisele. Até não sei se ainda tem, hoje estou falando na época, mas não sei se ainda tem, porque eu me afastei um pouco dessa parte, né, da venda de moto. Hoje eu trabalho com peças. Mas era um trabalho muito legal deles. Eles tinham também, assim, faziam eventos em pubs para reunir o pessoal. E essa virada de chave aí, aproveitar, tu saiu do mundo de montadoras e foi para o mundo de concessionárias. E aí trabalhou na parte de vendas e entrou agora e atua hoje como diretor de peças, né? Como que surgiu? Como é que foi essa? Foi algumas viradas de chave. Né? Falar que foi algumas viradas de chave. Foi uma coisa muito interessante, que eu trabalhava na época em Lajeado, no Grupo Bettiolo. E o Grupo Bettiolo, na época, comprou o Grupo Sbardecar aqui, da região metropolitana, né? E eu estava cuidando até de vendas, eu era gerente comercial de vendas, que tinha Montenegro, Lajeado e Encantado, né? E estava também tocando a oficina, né? Teve um gerente que passou, ficou 3 meses, não se adaptou, era uma pessoa do grupo, não gostou, e me deram a oportunidade também. Então, eu fiquei tocando vendas e a oficina. Só que quando comprou o Grupo Sbardecar aqui, tomou uma proporção muito grande, né? Então, eles tinham Porto Alegre, Canoas, Camaquã, Guaíba, né? O grupo foi a 10 lojas de vendas. Eu não teria como tocar vendas, oficina, né? Ou mais algum departamento. E estava chegando um colega para o grupo, que já tinha sido um colega meu de Fiat, que é o Carlinhos, que hoje trabalha, acho que vocês aí na IESA, né? O Carlinhos estava entrando no grupo na época, só que o Carlinhos só conhecia a parte de vendas, né? E o diretor do grupo me chamou e disse, queria conversar contigo, dar uma oportunidade, um desafio de tu tocar o pós-vendas, e o Carlinhos toca o departamento de vendas. E aí eu te promovo a diretor, né? Na época eu virei diretor de pós-vendas. E eu, pelo desafio, aceitei, né? E disse, não, vamos pegar junto, já tocava a oficina. E já estava sendo movido a desafio há um tempo já, né? O grupo já vinha num trabalho legal de peças e o grupo era muito empreendedor, né? O grupo era muito para frente, assim. E eu vi ali uma oportunidade também de aprender algo novo, né? Aprender algo novo e crescer profissionalmente, né? E eu fui para esse segmento, então acabei indo para o departamento de pós-venda definitivo, né? Ali para 2017, mais ou menos. E acabei assumindo essa parte, né? Que legal. E não me arrependo até hoje. Vou te dizer que eu vi no pós-vendas algo que eu não tinha em vendas, que é poder planejar. Porque vendas, tu tem aquela urgência do market share, né? Todo dia emplacamento e a cobrança do emplacamento. E no pós-vendas, tu consegue fazer um trabalho mais planejado, né? Tu consegue estruturar melhor. É mais analítico, né? Mais analítico, né? Tu consegue poder fazer um plano de ação, principalmente no departamento de peças, né? Tu consegue identificar o que tu quer ser. Eu quero ser atacadista, nessa marca eu não quero ser atacadista. E tu consegue montar nessa estrutura, né? Tu consegue trabalhar, eu acho que muito forte. O Jefferson é uma figura que representa peças para nós hoje dentro do nosso programa, né? E a gente conversa muito sobre isso, né, Jeff? Que tu analisa o mercado, né? Peças hoje, tu sendo atacadista, tu analisa o que o mercado vem praticando e onde tu quer chegar. Então tu vai
te moldando, né, naquele formato, né? Passo a palavra para ti, Jeff, que tu vai ter bastante coisa para falar hoje. Sim, né? eu tava esperando chegar nesse momento aí, né? Nossa a gente começava, tava só aqui, né? Vai falar de peças, olha. Hoje eu só tô com peças, hoje eu tô tentando me especializar em peças aí. Hoje tá bem, então, né? Sempre aprendendo, né, Jefferson? Sempre sim, aprendendo. sim. E olha, é um mercado... Muito dinâmico, né? Muito, muito. E tu pegou peças já numa marca que é líder de mercado, né? Hoje eu cuido de 6 marcas, né? Hoje eu cuido da Fiat, Honda Carro, Honda Motos, Peugeot, Ram e BYD. Né? Então eu sou diretor de todas as marcas no grupo e depois eu tenho os supervisores, né? Então tem um supervisor de telepeças, um supervisor de compras, um supervisor de estoque que também cuida de todas as marcas, né? O grupo tem essa característica, então a gente cuida de toda a rede aí, né? São mais de 30 estoques hoje aí, para ter uma ideia de Sim. Paraná para baixo, né? A gente tem loja em Curitiba, Florianópolis, Chapecó. Amanhã eu tô indo a Rio Grande, Pelotas, então... Em valores passa da casa de 10 milhões aí, tranquilamente. Sim, com certeza. 14, 15 milhões aí, falando de estoque aí, né? Sim. E consegue ter bem definido dentro do grupo onde que cada marca vai atuar ali. Essa atacada, essa varejo. Sim, hoje a gente é atacadista na Fiat e na Honda Automóveis. É atacadista mesmo, assim, de atuar com telepeças, né? Nos outros nós somos muito passivos, né? Receptivos na ligação. Nós não temos um trabalho assim atuante. Que Pelotas eu tenho uma loja da Peugeot lá em Pelotas. Chapecó eu tenho uma RAM lá em Chapecó, né? Então, às vezes, a distância, o custo para te movimentar, né? Entrar no ramo de fornecimento, você sabe o que é, né? Não é só vender, né? Sim. Existe a devolução, existe um trabalho por trás de lançamento de nota nos portais, contas a receber que tu tem que ter. Então, é um trabalho muito complexo. Então, às vezes, quando tem uma estrutura muito pequena, um estoque muito pequeno, muito distante, tem que pensar se vale a pena. Tem gente que faz, né? A gente trabalha só nos maiores, né? Sim, eu queria te perguntar também que saiu recentemente aí, divulgado pelo Cinco Peças, né, com relação à Lei Ferrari, né, que está sendo estudado aí alguma alteração que pode impactar no setor de peças. Como é que tu vê essa possível alteração? O setor está passando por muita transformação também, né? A gente está vendo aí diversos movimentos, está vendo a própria Stellantis aí com o trabalho da Sustaneira, que é o desmanche de veículos, né, para revender as peças, né? Eu vejo assim, hoje a montadora precisa muito da concessionária, né, para o suporte para o cliente, porque a concessionária que dá capilaridade nas pontas para poder atender, né? Eu não vejo assim sumiu o pós-venda, sumiu o departamento de peças da concessionária. Hoje a gente tem, por exemplo, já alguns canais que a montadora já está mandando direto. Vamos pegar o full do Mercado Livre, né? A Fiat é uma, por exemplo, que está muito forte nisso. Então tu já fatura lá para o Mercado Livre, né? A montadora já fatura o Mercado Livre e de lá já despacha. Tira da concessionária essa parte um pouco da logística, né? Porque é uma parte complicada, ter horário de coleta. Quando tu pega um volume muito grande, é bem complicada essa situação, né? E se tu atrasa 2, 3 notas, tu já perde a reputação lá no Mercado Livre, tu já paga mais taxa, né? São indicadores curtos, né? E teu custo fica muito mais alto, né? Às vezes até é inviável de trabalhar porque tu não tem lucro. Então tu tem que estar sempre trabalhando como um Platinum lá em cima, vendendo. Né? Então, essa questão de terceirizar um pouco alguns canais de venda é interessante, né? Porque tira um pouco o teu custo, teria que ter 1 ou 2 pessoas ali, tu já está passando esse custo lá para o Mercado Livre. Até porque tu está pagando a taxa, né? Então tu facilita muito isso. Que não é baixa. Não é baixa, né? Não é baixa. É um canal que hoje, olha, ele... Vou te dizer com sinceridade, assim, não ganhei dinheiro até hoje. Ou se empata, ou se perde, mas te ajuda num bônus da montadora, para quem é atacadista, para te poder ganhar no bônus. Né? Mas se tu pegar o canal em si, analisar ele na última linha, vendedor, comissão, taxa do Mercado Livre, frete, devolução... E tu sabe o bônus não era viável. Eu acredito que não. Tu sabe que na teoria, eu até tenho uma teoria para isso, né? O pessoal fala, eu acho que se a gente precificar da maneira correta no e-commerce, é possível ganhar dinheiro. O problema é que a concorrência ela é desleal, porque a concorrência ela não precifica da maneira correta. E aí eu vou lá, eu tenho um amparo por parte da montadora, de saber como é que eu vou conseguir calcular esse produto, quantos por cento eu preciso deixar de margem, quanto eu vou ter de imposto e tal, e chego num valor X. Aí eu olho para o concorrente, que ele não calcula, ele simplesmente bota para dentro do e-commerce, o meu valor está aqui e eu não estou ganhando dinheiro, tá? Eu estou só pensando numa margem mínima para me manter e o cara está lá torrando o valor, né? Então acaba tendo uma deslealdade muito grande, né? E tem muita ferramenta hoje, né? Por exemplo, assim, eu vejo que a Stellantis, até um exemplo, eu não conheço a GM e a Volkswagen porque nós não temos essa bandeira, né?
Mas falando entre Honda, entre outras marcas, a Stellantis tem muita ferramenta. Se tu souber mesmo utilizar e entrar para dentro da ferramenta e fazer isso que você falou, botar o custo, botar o preço, entender quanto que está ganhando na última linha, tu vai trabalhar correto e eu acredito que tu vai conseguir. Né? Mas o que muita gente faz? Né? Vai no embalo de faturar, porque faturamento. Exato. A gente briga faturamento, um pouco de ego, né? Porque o que interessa para o concessionário é o lucro, né? A DRE, o dinheiro no bolso. Né? Então o pessoal vai muito pelo faturar e não vê o que está tendo por trás. Deixar na mão só do vendedor, ele vai botar preço, vai fazer promoção, campanha para vender bastante e vai acabar que tu não vai ganhar dinheiro. Né? Ô, Bala, até aproveitando tu na posição que tu tá, assim, diretor, tu tocou num ponto bem importante, né? Questão de ego sobre faturamento. Hoje os teus vendedores, e a maioria dos vendedores, creio que são remunerados através do faturamento, um percentual em cima do faturamento. Tu acha que talvez não seja uma virada de chave também? Aí eu estou já largando uma polêmica, tá? Uma virada de chave olhando a nível de diretoria, olhando a nível de DRE. Tu vai ser cancelado? Eu sei disso, mas eu já fiz já para largar não, esse pontinho. Tu sabe que é uma mudança. A gente vem mudando muito dentro do grupo, tá? Por exemplo, todos os meus supervisores, a minha bonificação é em cima da DRE, não tem nada sobre faturamento. Não que eu não sou cobrado sobre faturamento, mas eu sou cobrado sobre o lucro, tenho um orçamento do ano e essa é a minha meta do ano. Né? Os meus supervisores todos ganham em cima do lucro, nenhum ganha em cima de faturamento. Seja o de compra, seja o de telepeças, né? Todos, e o de acessórios também, todos ganham em cima do lucro, nenhum ganha em cima de faturamento. Todos analisam comigo a parte do orçamento, gerencial, tá todo mundo junto no mesmo barco, né? Para mover a equipe. Mas o que você falou é muito interessante, porque eu acho que vai chegar na ponta, né? Tem alguns grupos já que fazem alguma coisa em venda de veículos. Eu acho que a venda de veículos já está mais na frente nisso aí. Tem muita gente que já ganha em cima do lucro, né? Mas ainda nas peças eu acho que ainda não vi nenhuma concessionária. Acho que tem algumas que trabalham já com alguns KPIs, né? Vinculado aí à margem, ao lucro. Não deixam de pagar pelo faturamento, mas equilibrando ali com... Mas eu acho que aí entra muito também na estratégia, talvez se tu é um varejo. Porque aí tu foca mais na margem, né? Agora, na questão do atacado, a gente também tem que entender um pouquinho pelo outro lado, que tem a questão do bônus, né? Da montadora. E aí, eu preciso de faturamento. Então, acaba, quando eu comparo os dois mercados aí, varejo e atacado, faz sentido, de certa forma, o atacado remunerar em cima do faturamento, mas quando tu é varejista e tu não tem incentivo por parte de bônus, acho que é uma estratégia... São linhas diferentes, né? Se tu comissionar ele no fornecimento, a margem é totalmente diferente, né? Exato. Mas no balcão é diferente. Então... são comissões diferentes. Né? O fornecimento normalmente é metade da comissão do que é o atacado, justamente porque é um volume maior. Sim. E às vezes pega uma companhia e te dá um volume que o cara ali do CNPJ ele tem que se matar o mês inteiro fazer metade do que o outro faz no fornecimento, né? Ô Luiz Fernando, eu vou ser meio crítico aqui, vou aproveitar, porque claro. eu tô falando mesmo. Mas a seguradora, eu acho que ela se tornou um pouquinho um monstro do mercado, né? Para concessionárias, né? Ela acaba sendo hoje, ela te dá muito volume, mas em contrapartida, cara, esses caras, eles acabam com o mercado, se tu parar pra analisar. Né? Eles esmagam o mercado. Eu vou te dar um exemplo nosso, tá? Quando eu entrei faz quase 2 anos atrás, nós tínhamos 70% do peso do telepeças da Fiat em seguradora. Hoje ele é 39%, 38%. Nós começamos a trabalhar os canais de venda, né, separadamente. Antes um vendedor fazia o CNPJ e fazia a seguradora junto. Hoje não. Quem é seguradora, quem é CNPJ é CNPJ. Fomentamos a equipe do CNPJ e não que a gente não tirou a equipe seguradora, mas o nosso foco foi todo para os canais que não é seguradora. Alguns portais que cobravam algumas comissões absurdas, né, de 7% sobre o bruto, nós cortamos, né, não trabalhamos mais, justamente porque nós não ganhávamos dinheiro. Então, se é para trabalhar para não ganhar dinheiro, vamos trabalhar aonde se ganha dinheiro, né? Até porque nós ganhamos sobre o lucro, né? Eu e meus supervisores. Exato. Faria sentido. Então, a gente mudou totalmente esse mindset, né? Começou a trabalhar focado nos canais, bem separados. Nós não tinha isso lá, era tudo num canal só. E só fazia volume, né? Então, a gente conseguiu separar isso. Hoje, a nossa venda ela é saudável. A gente tirou o peso da seguradora. Eu não trabalho, por exemplo, seguradora, eu não trabalho hoje, por exemplo, na Peugeot, não trabalho na RAM porque eu não sou atacadista. Então, eu não trabalho, né? Às vezes a gente sofre um pouco de pressão, né, da montadora por volume, mas se eu trabalhar numa pequena, com custo alto, o fornecimento, eu não vou ter lucro, entendeu? Aí tem que nem eu falei para vocês, devolução, tem que ter gente para fazer todo o processo, vai dar trabalho.
né? Então a gente realmente resolveu separar. E quando tu separa e trabalha focado esses canais, tu vai monitorando por canal e vendo onde tu ganha mais dinheiro. E o CNPJ, até a própria locadora mesmo, trabalhar direto a locadora, né? Tu consegue ganhar, né? Agora, o fornecimento, ele te ajuda no volume e te ajuda no bônus, né? Mas se tu for muito a fundo e começar a pegar tudo que é portal, pagar comissão de intermediador... Porque, como tu falou, não basta só a seguradora, ainda tem as mediadoras, né? Isso. Que elas cobram no portal e aí cobram na nota fiscal final. Tem questão de pagamento, que muitas vezes leva 90 dias, 100 e poucos dias para receber. Então, contas a receber, vai lá em cima. Vai lá em cima e aí tu tem fica processo com caixa. Enquanto não tiver concluído, também tu não recebe, né? Exato. Então, pro concessionário, eu acho que sim, é bem como tu falou, né? Tu tem que saber onde, hoje peças tu precisa te definir, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar. Quero ser atacadista, eu preciso ir por aqui. Quero ser varejista, eu preciso ir por aqui. Desculpa, te cortei, não, mas entender, porque cada grupo tem a sua particularidade, né? Daqui a pouco, vocês são cobrados sobre faturamento, outro é cobrado sobre um outro tipo de indicador, então cada um tem que achar dentro do seu negócio, né? Porque eu vejo assim, o mercado é muito grande, né? Tem espaço para todos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu no Paraná eu fechei meu telepeça. Eu tinha um telepeças lá, não ganhava dinheiro. Tem 2 grupos muito grandes lá de Fiat, né? Que é a Barigo e a Florença, que tem uma estratégia de mercado muito forte. E eu, em um determinado momento, vi, ou eu vou brigar com eles no mercado para entrar junto, ou eu vou tirar o pé, vou atender a minha oficina, os meus clientes, né? E vou focar no meu mercado maior, que é o Rio Grande do Sul, que eu tô aqui dentro, já tenho uma estrutura aqui dentro, né? Que lá é longe também para mim fazer toda essa logística, né? E brigar com só um concessionário ali, só dentro de Curitiba tem 12 milhões de estoque, né? Quase que eu tenho todas as marcas, ele tem numa marca. Ali próximo também tem a FIPAL, que é muito forte. FIPAL, muito Grupo forte. 5, uma influência muito forte vindo de Sim, São Paulo. o Paraná é muito forte, tem grupos muito fortes. Aproveitando esse comentário sobre os grandes grupos, né? Como é que tu vê o mercado hoje, que a gente vê que vem reduzindo cada vez mais a quantidade de concessionários e vem ficando os grandes grupos? Como tu vê essa movimentação de mercado? E já aproveito e pergunto também com relação ao mercado de peças em específico. Isso é um movimento que já vem há muito tempo, não só de Fiat, né? Vem a própria GM, vem muito forte nisso, né? Porque hoje tu tem que ter escala para te manter, né? Tu tem que diluir teu custo, né? Os administrativos, se tu quer ter motorista, se tu quer ter entrega. Se tu tiver hoje uma loja, tu quiser ter um motorista, né? Uma van para entrega, quantas pessoas no administrativo tu vai ter que ter para aquele faturamento? É muito mais difícil ter uma escala de grupos aí com 30 lojas, 40 lojas que diluem tudo, né? Isso facilita muito a lucratividade também. Então, quanto mais lojas tu tem, mais tu consegue diluir, né? E eu vejo que é um movimento que não tem volta, né? Porque e as próprias montadoras apertam muito. Vou te dar um exemplo. Eu não sou um grupo pequeno, mas hoje a Peugeot, a RAM querem que eu seja Mercado Livre. E não tem estrutura hoje para ser Mercado Livre ainda, né? Com uma loja distante. E aí você pega um pequeno, vamos supor, lá no interior, que tem uma lojinha lá, que vende lá 150 mil, 100 mil de peças. Como é que ele vai sustentar, né? Ele não vai conseguir diluir o custo. E aí ele vai ter que ter toda uma estrutura por trás. Porque a montadora ela é exigente. E ela tem que ser também, porque eu trabalhei em montadora. Hoje tu vê a parte de pressão que hoje se toma da nota de cliente, que é o NPS, né? Hoje é um... Essa palavra está proibida aqui. Essa palavra a gente... Eu não dormia, rapaz. Eu te dizer que teve noites de virada do mês que eu não dormia por causa disso. Essa palavrinha tá banida aqui no programa. Olha, a tremedeira aqui. Tremedeira, pessoal. Eu tinha noites, eu fui gerente de oficina também, né? Eu tinha noites que tava assim, faltando 1, 2 dias, eu tava bem, assim. Eu disse, cara, vai virar, vai dar certo. Daqui no último dia entrava uma nota lá. E é uma detratora que acaba com todas as promotoras. Ou quando não entrava, uma gritaria, tava todo mundo feliz, porque o pessoal hoje é bonificado, né? Muitas concessionárias bonificam a comissão, a bonificação em cima da nota do cliente, né? Porque tu precisa pegar aquele bônus da fábrica, a fábrica incentiva, né? Então hoje é uma pressão muito grande nisso. E para te ter isso, tu tem que ter por trás uma estrutura. E aí o pequeno concessionário hoje, para ter tudo isso, porque não é só o funcionário, tu tem... Vira e mexe, tu tem layout, né? Tem que trocar fachada, tu tem que trocar isso. Material. Vários materiais, tu tem que pagar os materiais. Ferramental. Tu tem avaliações, então tu tem que estar sempre atualizando a tua concessionária. Ou com layout, ou com ferramenta, ou com material de divulgação, né? Isso tem um custo. E o pequenininho, para absorver esse custo, é muito difícil, né? Então, tu sabe que é até engraçado, eu falando da minha equipe particularmente, eu abri o DRE um dia com eles e comecei a mostrar, né? E eu falei, aqui entra nas despesas gerais e tal, e aqui vai ter o custo de luz, de água. E o pessoal, como assim custo de luz e água?
Porque a gente usa luz, a gente usa água. Então, os custos de despesa, desde papel higiênico, enfim, tudo que a gente utiliza aqui para manter a operação, a gente paga isso. Putz, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? E aí começa a ser engraçado, né? É interessante que lá com o pessoal da minha equipe lá também, o pessoal começou a colocar foto, inclusive quando alguém esquece uma torneirinha um pouquinho, sabe, aberto, com aquele fiozinho aberto. Não, às vezes o pessoal não entende, né? Pá, preciso comprar tal ferramenta, mas espera aí, lá no DRE a gente não tá, às vezes deixa empatado, né? E a gente quer gastar. E a gente acha, mas é só 100 reais, né? É só 100 reais. Tu tem um orçamento, né? Então tu tem que trabalhar em cima disso, né? Esse mês não dá pra comprar. Exatamente. Comprar no outro, Vai chegando ali o final, nós lá é quadrimestre, né? O orçamento é por quadrimestre. Então, às vezes, vai chegando no final do quadrimestre, tô ali para bater, segura os concertos, segura a compra, ou segura a viagem, entendeu? Para se encaixar, porque é legal. E é uma coisa que é viciante, vou dizer, para mim é viciante. Eu mastigo a DRE, eu fico em cima daquilo ali, olhando os ajustes, trabalhando. E sempre acho uma coisinha que consegue... Hoje em dia eu acho que não tem como fazer uma gestão sem análise de DRE, né? E tu sabe que eu tava vendo uma reportagem também, uma matéria falando sobre estudos financeiros, né? E eles usando a base como DRE. E antigamente fazia aquele orçamento anual, né? Ah, isso aqui vai ser pro ano. Só que no ano, vamos pegar o exemplo de 2022, ali 23, que foi a enchente aqui no Rio Grande do Sul. 24. Como é que tu vai manter um orçamento anual no meio de uma enchente? Não tem como. Então, até eles usam como referência a enchente no Rio Grande do Sul, para várias empresas adotaram o orçamento através de, como tu falou, quadrimestre ou trimestre, enfim, e eles vão adaptando as novas metas de acordo com a sazonalidade do mercado. Isso, dá para fazer uma revisão, né? Meio do Exato. ano, alguma coisa, tu faz uma revisão. Claro, tu tem a tua meta macro. No ano pode mudar muita coisa. Claro, Né? pode. Tu pode daqui a pouco comprar outra loja, absorver, o grupo expandir. Então vai ter várias situações que tu vai mexer, né? As estratégias mudam constantemente, como tu falou, né? Muda muito. É muito difícil tu planejar um ano, né? Tu sabe que o ano passado, quando a gente foi fazer, eu perdi alguns dias, algumas reuniões com a consultoria montando isso, sabe? Porque é muito complicado. Tu chegar no número, tu chegar onde tu quer, né? Até porque as pessoas são bonificadas em cima disso, então tu também não pode errar muito, né? Nem para menos e nem para mais. Né? E alguns reajustes naturais, né? Tu pega da montadora, dando um exemplo. A montadora ela vai te influenciar diretamente. Se ela sobe 10% o valor das peças lá, é 10% naturalmente que tu vai ter que vender. Tu vendendo a mesma coisa, o mesmo volume, 10% a mais de faturamento que tu vai ter. Daí tu vai não, vou crescer 10%. Na verdade, não está crescendo. Tu só está pegando o impacto que uma montadora está botando em cima do setor de peças, né? Então tem toda essa estratégia, né? E tem as características, por exemplo, tu pega as atacadistas, é mais difícil de fazer. Tu pega, por exemplo, a Honda Automóveis e a Honda Carros, né? Ela trabalha com o ano fiscal, que eles chamam, nós estamos agora pelo 102 Ki, que é o ano fiscal japonês, né? Então ela começa em março e acaba em abril do ano que vem. Então agora em outubro a gente já está começando a olhar as metas para o ano que vem, né? Começa a olhar outubro, novembro já para planejar. E tu já planeja todo o teu objetivo de compra em conjunto com a montadora para todo o próximo ano, sabe? Então tu trabalha com muito mais planejamento, tu consegue planejar muito melhor. Isso é para passagens, nota de cliente, faturamento de oficina e compra de peças. Então tu já tem toda a tua meta do ano que vem depois planejada, acordada com a montadora, e eles também conseguem se planejar, porque como eles não são tão atacadistas, eles conseguem também, eu acho que organizar a logística deles, produção de peças, né? Pega o número de todo o Brasil e organiza, né? É bem interessante. Sim. Porque é muito diferente uma montadora da outra, né? A Fiat, por exemplo, tu espera a carta do mês, né? A Peugeot, a RAM, que é uma característica da Stellantis, e eles te colocam o objetivo em cima do cálculo deles, da fórmula deles. E na Honda não, na Honda você faz o número junto com a montadora. Não? Você negocia e faz. Tem um colega... E essa da Stellantis ali, como é que foi para vocês lá a virada de comprar por lote agora as peças? Isso é uma outra coisa também que vai matar o pequeno na compra de peças também, né? Porque hoje, o que acontece, né? Tu tem agora uma quantidade mínima para comprar, né? Para ter preço. Antigamente tu era atacadista, né? E o concessionário lá do interior, lá pequenininho, com uma loja não era. Ele comprava com o mesmo preço que você comprava sendo atacadista, né? E a mesma quantidade. Hoje não, né? Uma certa injustiça, digamos assim, né? Pro atacadista porque tu move uma roda, tu tem um estoque grande, né? Tu tem tudo aquilo e ele vai comprar uma peça, compra pelo mesmo preço que tu compra, né?
Sabe que provavelmente tu pegou a época do buffer na Fiat, né? Sim, a época do buffer. E E aí ficava lá no buffer, daqui a pouco faturava aquele buffer todo lá. Exato, e vinha aquela enxurrada de coisa, né? E tu sabe que aí começa a questão da estratégia da própria montadora e o quanto reflete na concessionária, né? Porque eu vivenciei isso, né? Eu cuidava do Telepeças, e aí eu lembro que a gente fazia umas programações, né? Não, cara, vamos comprar isso aqui e tal, porque isso aqui vai vender. E aí ia lá, comprava, programando para chegar 1, 2 meses. Cara, essas peças chegavam em 8 meses, 9 meses. E aí todo aquele teu planejamento com aquele custo que tu tinha lá, o mercado externo já te atacou. Porque de certa forma eles já tinham acesso, não sei como, porque eles conseguem o acesso, né? O pessoal externo consegue ter acesso aí às informações, ou muitas vezes a gente compartilhava o buffer, né? Ah, vai entrar X valor, então vou te repassar a valor Y. Tá, o mercado externo aqui vai me fazer por X valor e vai me entregar amanhã. Como é que eu faço? Então até essa virada de chave da montadora também, de rever os processos, né? Porque o atacadista para o varejista, se tu aplicasse exatamente essa metodologia japonesa que tu estava explicando, de toda aquela tratativa de programar o ano, para a Fiat talvez pode ser que não desse certo. Não, com certeza. Com certeza. É bem diferente É um impacto... bem diferente a política. Muito diferente. E dentre os desafios assim no setor de peças, o que tu vê hoje que é um dos maiores empecilhos, assim, um dos maiores desafios? Pessoas. Hoje eu vejo que é pessoas. Muito difícil hoje. Por exemplo, hoje eu tenho 15, só no meu setor estou com 15 vagas abertas hoje. E dificuldade de contratar. Os jovens hoje, muitos, que nem a gente falou que eu comecei lá de estagiário, fiz a escolinha, né, vindo de baixo. Hoje muitos não querem mais trabalhar dentro do estoque. Não tem essa paciência. Hoje é o celular, é o computador, eles querem trabalhar com a tecnologia, não querem carregar uma caixa, trabalhar dentro do estoque, locando, logística, né? Eu vejo poucos hoje adolescentes assim que querem trabalhar com aquilo, sabe? Que se especializam naquilo mesmo trabalhando lá dentro. Muitos estão lá dentro e já estão pensando em ir para o TI ou ir para a área de tecnologia em outras empresas, né? Então hoje tem essa dificuldade, né? Eu pego pelos meus filhos, hoje eu tenho 2 filhos, né? Um de 16 e um de 18, 2 meninos. Eles não querem trabalhar hoje, não sonham em trabalhar em concessionária, assim, sabe? Trabalhar em estoque. Eles querem trabalhar com computador, videogame, celular, né? Então é uma geração que nasceu com isso aí na mão e quer viver daquilo e trabalhar daquilo, né? Nós já vimos diferente, nossa era a geração do carro, queria trabalhar com carro, que nem eu quis desmontar carro, sabe? Nem que numa montadora, mas tu tá trabalhando com o carro, né? Pegar um carro emprestado, fazer um test drive. Mas eu acho talvez até a materialização disso, né? Porque tu pega uma geração próxima à nossa, a oportunidade que nós tínhamos de trabalhar sentado na frente de um computador era inicialmente começando carregando caixa, fazendo um estoque. Isso. Hoje, mal ou bem, 100% das empresas dependem de computador. Então as pessoas não querem mais fazer a parte operacional. Na nossa época, talvez não tivesse tanta oportunidade de trabalhar na frente de um computador, né? Como não tinha muito essa questão digital, né? Eu tinha um primo que hoje não está mais aqui com nós, mas trabalhava, foi o primeiro que trabalhou em concessionária. Eu passava na frente da concessionária e tava dizendo, não, eu quero trabalhar na concessionária, eu quero trabalhar aqui, porque era um troço totalmente diferente, né? Só botando um parênteses aqui, porque eu falei a nossa época, mas o Gustavo tá bem mais velho que eu, né, Gustavo? Vamos lá, ô, Gustavo, só um minutinho, né? Essa barba não me engana, né, cara? O tempo vai passando, né, cara? Mas a gente tinha essa vontade de trabalhar com o carro, hoje o pessoal não veio muito nessa batida. E é interessante porque ele muda o perfil do funcionário, no caso a gente vê hoje os jovens que não conseguem esperar, mas esse jovem também ele é o cliente. Né? E a gente vê que às vezes o cliente ele não quer mais o contato telefônico, por exemplo, do vendedor de peças. Né? Às vezes o vendedor de peças, eu me pego muito falando às vezes com a equipe lá, pô, a gente tem que ligar, tem que entrar em contato, só que às vezes o cliente também não quer receber esse contato. Às vezes ele quer um WhatsApp, quer um áudio. Isso que tu falou é muito importante. Hoje eu tava tocando nesse assunto com o meu supervisor Telepeça. O que acontece, né? Às vezes a mudança ela acontece primeiro em veículos, depois vai para o pós-venda, né? O vendedor de veículos ele já está mais adaptado ao lead, à mídia digital, porque o fluxo de loja com o tempo ele caiu, ele entrou muito por dentro das plataformas. Aí. As empresas investiram muito em CRM, em buscar o cliente e gerar o lead. O de peças, muitas vezes ele não quer atender o lead. Ele ainda acha que um cliente vai pegar uma peça lá de uma Maré, de uma Ideia que está perguntando, mas ele não vê que é o cliente que entrou no WhatsApp da empresa e está pedindo uma peça para uma oficina, que está com o carro parado. Então a gente ainda tem esse paradigma ainda não, eu, por exemplo, dentro da minha empresa não consegui ainda desenvolver e criar dentro dos vendedores essa cultura que ele tem que estar com a plataforma aberta e respondendo lead de peça. Hoje eu estava olhando e recebi 25 leads de moto hoje. Olha que loucura, né? O pessoal das motocicletas também, porque o que acontece? É o trânsito dentro da cidade. O cara da oficina ele não quer mais pegar a moto e ir lá para comprar peça. Não, ele tem o WhatsApp, ele tem o telefone.
Para que ele vai se deslocar, né? Gastar gasolina, ficar no trânsito? Hoje ele entra ali no WhatsApp, ele pede a peça para moto, vê se tu pode entregar ou paga o frete. E o vendedor ele não tá ainda enxergando aquilo como oportunidade. Ele enxerga como um cliente que quer comprar uma pecinha, mas é uma oficina que está por trás. Sabe? Então, nas vendas de veículo, eu já vejo um trabalho muito mais avançado em cima disso, porque isso aí já veio antes. E para a gente ainda não. Não sei como é para vocês, mas para mim ainda eu tenho muito bloqueio em cima disso, sabe? Para poder desenvolver e trabalhar isso aí. De regra geral, uma coisa que a gente vem pegando aqui nas entrevistas, né? A questão de pessoas, né? A gente fala muito sobre isso, porque hoje a gente sempre vai depender de pessoas, né? E aí tu começa a passar por uma nova era, né? Como tu falou aí, da chegada de pessoas almejando coisas que na nossa era a gente não almejava, porque a gente sabia que tinha um caminho a se trilhar, e talvez a gente ainda segue com isso enraizado em nós. É uma coisa que o Jefferson pontua muito, o Gustavo pontua muito, sobre o que nós estamos fazendo para receber e para atrair esse novo público, né? Porque ele vai ser o nosso consumidor, mas também vai ser a nossa mão de obra. Como é que eu vou manter esses caras aqui? Como é que eu vou fazer esses talentos? E a juventude ela está nessa mudança. Estava falando do carro elétrico antes aí, né? Por que carro elétrico está dando certo? Por que está vendendo tanto, né? Porque impacta a juventude, né? Toda essa tecnologia do aplicativo, do carro, inovação, é o que motiva essa juventude hoje. Né? Exatamente. Isso tá vindo muito forte, né? E o mercado está muito aquecido nisso. Eu sinceramente, me surpreendi com a venda do carro elétrico, dos híbridos hoje. A gente tem também a BYD, assim como vocês, né? Eu me surpreendi muito, sabe? Me surpreendi muito a força que vem tu pegar um emplacamento de uma marca tradicional e pegar um emplacamento de uma montadora chinesa de carro elétrico. Eu sabia que ia vir forte, mas não imaginava tanto. Né? Acho que nem a própria BYD imaginava, né? E é muita tecnologia, né? Se tu entrar num carro, a parte do acabamento, tecnologia, surpreende quem não conhece. Antigamente, os primeiros carros elétricos não eram um motor forte, né? Hoje tu pega BYD, principalmente, tem 500 e poucos. Não, o carro... Então, mudou muito, né? E a questão da autonomia, né? Como a gente volta a falar, para o uso urbano é muito bom, né? Muito bom. Luiz, que tristeza quando a gente chega nessa parte da entrevista, porque a gente está chegando ao finalzinho. A gente tem um protocolo final, que a gente sempre faz. O Gustavo tem uma pergunta, o Jefferson tem uma pergunta e eu tenho uma. O primeiro, já vou iniciar a minha aqui, que é qual conselho que tu dá justamente falando sobre geração? Qual conselho que tu deixa para essa nova geração aí que está chegando no mercado? Se especializar, né? Eu acho que é se especializar, não ficar pulando de emprego, né? A gente vê muitas vezes aí o jovem hoje ele é muito ansioso, talvez até pelas tecnologias, por tudo. Pelo volume de informações e a facilidade que hoje tem os canais, né? Nós não tínhamos quando éramos novos, né? A própria internet. Então isso facilitou muito. Tu botar um currículo hoje numa rede social, espalhar para todo mundo, para empresa de bebida, né? Empresa de automóvel. Hoje tem isso, que nós não tínhamos. E eu vejo que tem muitos jovens hoje que são ansiosos, 3, 4 meses já querem ser promovidos, né? Não param, às vezes, num segmento e não conseguem se especializar, né? Eu acho que tentar definir o seu caminho, se especializar bastante, porque o estudo, né? Estudar. Eu vejo que estudar não é só fazer a faculdade, né? Não é só fazer uma pós-graduação. É realmente entrar para dentro do negócio e entender, porque aí tu vai ser um bom profissional, tu vai poder crescer, vai poder treinar, orientar, porque é muito difícil ser gestor, né? Eu sempre digo, é muito difícil ser gestor. A gente tem que saber mais que o nosso colaborador, né? Como é que a gente vai treinar, orientar e dar a decisão certa se a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? Então, eu me especializei, né? Até para passar, eu sou formado em administração, em comércio exterior, mas nunca trabalhei em comércio exterior, sempre fui administração. E tenho um MBA em gestão comercial. Busquei me especializar nessa área. Acho que me trouxe uma barganha muito grande como profissional, né? A gente sempre aprende muito. E o conselho que eu dou para os jovens é esse, né? Tentem achar o seu caminho, se especializar no seu caminho, focar no seu caminho, né? E ter um pouco mais de paciência, né? Porque as coisas só acontecem com o tempo, né? Eu, para virar diretor, eu levei 20 anos, né? Não foi do dia para a noite. Então, não é em 3, 4 anos que tu vai ser promovido, né? É toda uma trajetória, né? Toda uma bagagem. Antes de eu passar a palavra para vocês, eu vou agradecer quem paga a conta, né? Quem deixa esse programa ativo aí. Pessoal, mandar um abraço especial pro pessoal da Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual. Esses caras trabalham de forma híbrida, tá? Então, se você quer cobrir algum evento, show, só não fazem casamento. A última vez que eu falei em casamento aqui deu um problema, deu briga. Mas eles trabalham aí fazendo cobertura de diversos tipos de eventos.
Também mandar um abraço especial para o pessoal da Brazo, tá? Responsável por deixar o seu veículo em dia com toda a linha de produtos químicos. Eles têm uma tecnologia também chamada Mobato, que é desde o recebimento do carro, através do checklist, até a entrega do carro, tudo é feito com a Mobato. Um grande abraço especial para o pessoal da Old Captain, sua cervejaria aqui de Canoas, chopp, aluguel de chopeiras, cerveja gostosa, é tudo lá com a Old Captain. Vamos passar também, Jeff, na sequência a agenda? Agenda da Confraria das Máquinas. Brunão, pode soltar para nós, por favor? Agenda, então, da Confraria das Máquinas, dia 29 de outubro, tem a apresentação lá do Billy Joe e Bruna Feitoria, direto da Praça é Nossa, então, lá para a Confraria das Máquinas em Gravataí. Corre e garante teu ingresso lá no Simpla. E tem também na Confraria das Máquinas, no dia 7 de novembro, Comunidade Ninjitsu. Primeiro lote aí, R$ 35,00 no Simpla. Corre lá, compra teu ingresso, se é que ainda tem, né? Porque, como você sabe, o programa é gravado, daqui a pouco já não tem mais ingresso. Então corre lá e garante o teu. E se é que ainda tá no primeiro lote, né? Porque Se o primeiro lote vai ligeirinho, vai exato. rapidinho, né? Então não deixem de aproveitar lá na Confraria das Máquinas o show da Comunidade Ninjitsu e também o Billy Joy e a Bruna Feitoria, que tá vindo diretamente da Praça Nossa, né? Importante falar isso, Exato. né? Show nacional aí para vocês aqui em Gravataí. Mandar um abração especial pro Fernando lá da Canoas Colchões. Você precisando de um colchão bom, de qualidade, é na Canoas Colchões. Luiz, tu já tem um dia cansativo. Daí tu quer chegar em casa, toma o teu banho, o que tu precisa? Dormir num colchãozinho tranquilo, leve, né? Importante. Canoas Colchões é o lugar certo, É querido. importante. Então, precisando de um Boa colchão dica bom, aí. é na Canoas Colchões. Fica um abraço aí, Fernando. Obrigado por acreditar no Projeto Piloto. Devolvo a palavra pro Jefferson aí. Então, Luiz, o que eu queria te dizer é o seguinte: quem tu gostaria de ver aqui com a gente, nessa cadeira aí, sendo entrevistado, conversando com nós numa próxima A oportunidade? indicação. Olha, eu tenho uma pessoa que é o Júlio César Fiorin. É uma pessoa que veio também do pós-vendas, hoje é gerente de qualidade. É uma enciclopédia aí do mercado automotivo. Com a Fiat, né? Pouco tempo. Não só com a Fiat, veio da Fiat, né? Mas veio do interior, veio um missioneiro, veio lá das missões. Também tem essa trajetória de vir para uma capital, vir para a cidade grande para ganhar vida. Eu acho que é uma história legal, né? Porque quem vem sabe toda a dificuldade que é vir novo para aí. E tem muito conhecimento de concessionário, de pós-vendas. Aprendi muito com ele, que eu era menino quando eu via ele como gerente de concessionária, né? Então acho que vocês vão ter muito com ele. Se precisar de mais indicações, a gente tem também. Não, perfeito. É, Fica o a gente convite tem- então pro É, e Fiorim. Se precisar ter alguma pessoa também de fora do segmento de concessionária, a gente tem também uma pessoa que é especialista em carro elétrico, foi para São Paulo, está estudando, é especialista em central, codificação, fez cursos lá toda essa área elétrica, eu acho que é muito legal também. A gente tem também para indicar aí, que é o Chico de Gravataí, que tem uma oficina. É uma pessoa que está investindo muito nesse segmento e daqui a pouco é uma visão de fora da concessionária, né? Sim. De todo esse mercado aí. E é um defensor do carro elétrico. Quando estava começando, ele estava brigando aí com todo mundo. Legal, É, fica o é legal convite, porque a então. gente vê uma visão diferente, né? Só da nossa de concessionária, né? Sim. E agora é aquele momento, né, Gustavo? Então eu vou falar para eles. Eu tenho uma pergunta aqui, mas primeiro eu vou falar para eles não sabem, né? Mas em 2018 o Bala fez uma das melhores contratações para uma concessionária, foi o Bala que fez. Foi me contratando para trabalhar no Ah, Grupo mas Etiô. que erro, Bah. Foi tão boa que ele teve que sair da concessionária. Disse, não, vou sair aqui. Então foi um cara que eu trabalhei junto, então, e aprendi muito, né? Eu já falei aqui outro dia que o Thiago estava aqui, né? Então, Bala, o Thiago. Ah, ele adora, né? Ele adora. São os caras que eu aprendi, eu tenho que agradecer. Eu sou grato, né? Mas isso é o mais legal, bom, né? cara. Sabe que isso é o mais legal mesmo. A gente trabalha num período junto, né? As pessoas vão se desenvolvendo, a gente vê todo mundo crescendo, né? Um pessoal bom aí. E tanto o Gustavo, o Thiago que esteve aqui, eu acompanhei esses dias, né? E a gente tem que ser grato para as pessoas que ajudam, né? Então, e a gente evoluir, né? Então, eu sou grato a isso. Mas a minha parte agora no final aqui é tu deixar um recado ali para tua esposa, para teus 2 filhos lá que estão olhando lá, que são o pessoal que motiva. Vou contar uma coisa pra vocês. Meu filho, 10 horas agora, tá embarcando pra Santa Catarina pra morar lá aos 18 anos com a namorada. Minha esposa tá lá com ele. Olha E eu aí. tinha um compromisso que marcado com vocês. Mas como ontem eu já Poxa fiz um galetinho lá com Sim, ele, era o Dia sim. das Crianças. Coraçãozinho do É. pai não tá fácil também. Não, né? não tá, mas é que assim, a gente cria os filhos pro mundo, né? Eu falei pra minha esposa, a gente cria os filhos pro mundo, não é pra gente. Então, se eles querem ter esse desafio, querem ganhar vida, vão lá. A gente vai estar sempre apoiando, sempre junto. E ele né? sabe que o pai e a mãe estão aqui, né? Então lá, minha esposa tá com sempre ele lá, e apoiando. meu filho mais novo, né? Então, mandar sucesso pra ele nesse desafio, que ganhar o mundo. Eu quero que ele ganhe o mundo.
não adianta, eles não vão viver sempre embaixo da gente, né, embaixo da asa, e a gente cria eles justamente para isso, né? Então, sucesso para ele aí. Não é um momento fácil, minha esposa também, mas é uma questão de desafio, né? E eu fico feliz, fico orgulhoso, assim, sabe? Talvez eu com 18 anos não teria essa coragem, assim, de ir para longe do pai, da mãe, morar, trabalhar, sabe? Que então legal. Legal. Foi, legal, agradeço, honra, né? Agradeço em nome do Projeto Piloto de tu ter aberto, de certa forma, a mão de estar lá com ele para estar aqui conosco, né? E, de certa forma, fica um abraço para ele aí, a gente tem certeza que vai dar tudo certo lá. Eu liguei para ele antes de entrar, liguei para ele, o pai vai estar numa entrevista e num podcast, daqui a pouco não vai falar contigo antes das 10, então que vai, loucura, depois quando cara. chegar lá a gente fala. E tu sabe que o mundo é dos corajosos, né? Só dá certo para quem arrisca. Se não arriscar, não vai saber, vai morrer com a dúvida. É isso aí, né? a casa tá lá, o quarto dele tá lá, né? Se não der certo, pega as coisas, vem embora, arrisca, aprende. No mínimo ele vai voltar muito mais maduro, muito mais homem, né? Mas você falou de idade para sair de casa, né? Tá saindo com 18, né? Meu irmão saiu com 14 e eu saí com 15. Eu saí com 16 de casa. Não, tá indo na mesma linha também. Não é fácil, né? não. A gente sabe a dificuldade. Né? Mas é bem como tu falou, assim, a gente fala, se não der certo, vai dar certo de qualquer maneira. Se tu tiver que retornar, tu aprendeu, tu traz Com uma certeza. bagagem, né? E se tu tiver que continuar, é porque deu certo também. Deu certo, certeza. então sempre vai dar certo. Querido, mais uma vez, muito obrigado mesmo por ter compartilhado um pouquinho da tua trajetória. Foi uma honra a gente poder conversar contigo, entender um pouquinho sobre a parte mais executiva, da parte de peças, como tu vem preparando, toda a tua trajetória. E que legal, espero deixar aqui em aberto o convite quando tu quiser voltar. A gente deixa Segundo essa... tempo. Não, eu que Segundo agradeço. Que nem eu falei, a gente não tem inibição das câmeras do estúdio, né? Às vezes a gente conhece um pouco, mas também não sabe se expressar, às vezes, no momento certo. Mas eu espero ter compartilhado com vocês. Eu sou uma pessoa que vim de baixo, o Gustavo sabe. Né? A gente sempre trabalhou com muita humildade, muito trabalho. Amanhã, que nem eu falei, 4h30 da manhã, tô acordando para ir para Rio Grande, Pelotas, trabalhar, volto à noite. Então, assim, não tem segredo. Tem que trabalhar, estudar, correr atrás, né? E a coisa acontece. E só agradecer. Obrigado pela oportunidade, compartilhamento, conhecer vocês. E também estou à disposição, qualquer coisa. Perfeito. E aí, Gustavo, obrigado também, né? Trouxe um de peso, né? Agora, assim, o Thiago e o Alan, hein? Então, a indicação do Gustavo tá vindo aí. Cada vez mais peso, E as 490 perguntas ficaram para trás. Segundo tempo. Pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Estrada, asfalto queimando a cada passada. Os pneus giram, faísca explodem. No jogo do poder ninguém se esconde. Projeto piloto, empurra o limite. Chama no peito, nada palpite. Acelera o sonho, combustível vivo. No volante o destino tá decidido. Tá decidido. Sala de vidro, contratos na mesa, na pista da vida, cada ponto é presa. Dos céus às avenidas, a lutar não